Olá, queridos amigos, tudo bem? Para quem não me conhece, eu sou Monique Papa, sou criadora do canal Luz da Alma e hoje aqui no Conexão Espiritual nós vamos resgatar um tema que nós falamos em vídeos anteriores, atendendo a pedido dos nossos ouvintes que vieram com uma dúvida em relação ao tema que nós falamos a respeito do estupro à luz do Espiritismo. Nós falamos a respeito desse tema, que é um tema extremamente delicado, mas muito importante a ser dito, e algumas pessoas disseram que eu dei enfoque muito mais para a figura do estuprador do que para a figura da vítima, e que gostariam de entender um pouco mais por que a vítima passa por esta situação. Então é por isso que nós estamos fazendo esse vídeo hoje, para a gente trazer com maior profundidade essa questão da vítima e o porquê que muitas vezes a pessoa precisa passar por essa situação. Por que nós passamos por sofrimento, por dores, por aflições nessa encarnação? Então, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, quando a gente começa a entender essa questão do porquê passamos por determinadas situações, os Espíritos nos esclarecem que toda dor, toda aflição, ela é justa e ela tem uma causa justa. E que muitas vezes nós não conseguimos compreender essa dor em determinada situação, olhando somente do ponto de vista dessa encarnação, e que muitas vezes nós precisamos resgatar e entender encarnações anteriores, porque muitas vezes o que nós estamos sofrendo hoje são consequências de nossos atos ou de situações que nós estamos resgatando de vidas anteriores. Então, muitas vezes, quando a gente fala aqui da situação das vítimas de estupro, boa parte dessas vítimas acontecem esse estupro e ela tem como estuprador muitas vezes pessoas que estão no próprio ambiente familiar ou pessoas que estão vinculadas à sua família, que tem alguma interação ou alguma relação. Então, olhando já a partir dessa ótica, a gente começa a resgatar aqui o porquê que nós passamos por determinadas situações em família, por que nós muitas vezes programamos estar em determinado ambiente familiar com determinadas pessoas. Então nós precisamos resgatar que muitas vezes as pessoas que estão em nosso ambiente familiar ou foram vítimas em causas anteriores, ou muitas vezes estão tendo a oportunidade nessa encarnação de fazer diferente, e por isso a espiritualidade nos proporciona estarmos no mesmo ambiente familiar. E muitas vezes a vítima de hoje também aceitou na sua programação reencarnatória em receber uma pessoa que fez mal para ela em outras encarnações, para que ela tenha a oportunidade de fazer diferente. Então, muitas vezes a vítima não tem ciência de que pode passar por essa situação, ela sabe que ela vai enfrentar determinadas dificuldades, mas ela não imagina que nas minúcias ela vai passar por uma situação como essa de abuso sexual. Então a gente precisa lembrar, como diz na questão 259 do Livro dos Espíritos, que nós fazemos uma programação encarnatória olhando muito mais uma visão macro. E a gente esquece que essas minúcias de quais são os detalhes do que vai acontecer na nossa encarnação depende muito também do nosso livre-arbítrio, das nossas escolhas. Porque por mais que eu opte por estar num ambiente familiar com uma pessoa que muitas vezes foi o meu algoz do passado, isso não significa que eu estou predestinada a passar por um estupro, que eu sou predestinada a passar por determinada violência dentro do meu ambiente doméstico. E sim que esta pessoa está tendo a oportunidade de fazer diferente. Eu me propus a vir nessa encarnação para que ela fizesse algo diferente. Porém, nós somos pessoas falíveis. Nós somos pessoas que temos vicissitudes, que quando a gente encarna aqui no ambiente familiar, nós temos o véu do esquecimento. E muitas vezes esse véu do esquecimento que vem para nos auxiliar, talvez nos dificulte a perceber que nós precisamos mudar, nós precisamos escolher de forma diferente. E quando a gente sai aqui também do ambiente familiar e começa a pensar em vítimas de estupro, que tenham passado por situações que muitas vezes nos parecem situações de acaso, né, de a pessoa estar passando na rua e de repente ela passa por uma situação de estupro, a gente também precisa lembrar de motivos, de causas de vidas anteriores. Muitas vezes essa vítima ela está ligada com situações de vínculos sexuais de encarnações anteriores, e por mais que nesta encarnação a gente não perceba isso ou não tenha essa sintonia sexual, muitas vezes ela é atraída por espíritos de encarnações anteriores e ela se reencontra ao acaso também com esses espíritos que podem de alguma forma praticar esse ato. Isso não significa também que está predeterminado que ela vá passar por isso. E muitas vezes a espiritualidade nos auxilia o tempo todo. E quando a gente muda as nossas condições, quando a gente muda os nossos pensamentos, nós podemos evitar também esse tipo de situação. Eu gostaria de trazer aqui um exemplo que está lá no livro Fronteiras da Loucura,
que é uma psicografia de Manuel Filomeno de Miranda, psicografia de Divaldo Franco, em que no capítulo 21 existe exatamente esse exemplo. Então existia uma moça que foi em determinado momento sair de casa e foi auxiliar uma outra pessoa que estava doente. E quando ela vai fazer esse auxílio através da caridade, ela percebe que na volta para esse retorno do lar dela, ela percebe que ela poderia passar por uma situação como essa, porque muitas vezes ela tinha ali algumas sintonias sexuais ligadas a essas pessoas que também estavam com essa energia sexual. Quando ela vai retornar para a casa dela, ela passa por uma rua deserta e aí outros homens começam a atacá-la. Mas como ela já tinha mudado essa postura nessa encarnação, ela era uma pessoa que tinha um certo vínculo, uma certa fé com Deus, ela já estava seguindo por um caminho diferente. Quando ela se vê nessa situação, ela faz uma prece e pede ajuda para o seu mentor espiritual para que aquilo não ocorra. Quando ela faz essa prece, automaticamente a espiritualidade, o guia, o mentor espiritual dela percebe que ela se transformou e que ela se modificou e pede auxílio a Bezerra de Menezes que venha nos auxiliá-la. Neste momento, Bezerra de Menezes vem até o encontro dessa nossa irmã e consegue tirar ela dessa situação de estupro. Então os agressores começam a perder a força e automaticamente esse mentor espiritual dela vai ao encontro de um policial que estava ali perto, que não estava nessa ruazinha, e faz com que esse policial venha até ela, entre nessa rua, tenha a intuição de entrar nessa rua e ela é socorrida, e aí de alguma forma a espiritualidade consegue evitar esse estupro. Então olha que maravilhoso quando a espiritualidade consegue nos auxiliar, e muitas vezes quando a gente muda as nossas vibrações, a gente muda a nossa intenção numa nova encarnação, muitos desses fatos de estupro são evitados. Então eu queria reforçar que o estupro ele não está predestinado ou predeterminado na nossa encarnação, que nós podemos sim modificar as nossas ações, nós temos o nosso livre-arbítrio das nossas escolhas, e nós também, como muitas vezes tendo essa possibilidade de sermos vítima, também podemos transformar a nossa situação. Aquelas pessoas que passaram por esse tipo de situação, de ter sofrido estupro, muitas vezes também têm a oportunidade de repensar a vida, de buscar uma fé, de alguma forma trabalhar as questões de resignação, de amor ao próximo, de perdão. Então nada é por acaso, a gente precisa resgatar isso e lembrar para aquelas pessoas que estão ao nosso redor, quando a gente percebe muitas vezes que alguma pessoa pode estar sendo vítima de violência, pode ser vítima de abuso sexual, que a gente esteja atento, porque muitas vezes nós podemos ser, esse policial que recebeu uma intuição de poder auxiliar, de poder tentar salvar essa pessoa que poderia ter sido vítima de estupro, e que muitas vezes a gente pode fazer a diferença. Então era esse recado que eu queria passar para vocês. Um beijo grande e até o próximo Conexão Espiritual.